Hoje nós vamos estar falando sobre a mulher enferma, a mulher encurvada. Então nós vamos estar falando aqui a palavra em Lucas 13, do 10 ao 13. Ora, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vindo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amados, eu creio que essa mulher, a enfermidade dela não era apenas física. Ela tinha uma deformidade também espiritual. A sua aparência exterior, amados, era um indicativo de que ela tinha uma prolongada depressão mental. O seu corpo, ele estava duplamente arcado. Ele estava arcado ao corpo, e estava arcado também a tristeza, amados, da alma. Porque nós não podemos deixar de estar falando que há sempre uma afinidade entre o corpo e a alma. Só que nem sempre como que eu posso falar para vocês, essa enfermidade interior é vista, né? Apenas a deformidade exterior é o que mais nós conseguimos avistar, né? Então, já pelo próprio exterior dela, a gente já pode supor que ela estava numa profunda depressão mental. Então, amados, eu quero que vocês venham comigo e imaginem se nós pudéssemos olhar com a visão de Jesus. Analise se nós pudéssemos olhar para as pessoas com a visão do nosso Salvador, olhando não só o exterior, mas o interior de cada pessoa. Imagine eu aqui, ali na casa onde vocês estão, ali na congregação, olhando as pessoas por dentro e por fora. Analise isso. Pessoas com o nome de uma pessoa, dizendo que está vivo, mas nós com os olhos do Salvador, nós olhássemos e víssemos. Vamos imaginar a congregação, cadáveres sentados ali nessa congregação. Pessoas que estão mortas, elas dizem que estão vivas, elas têm um nome de pessoas vivas, mas elas estão mortas espiritualmente. Pense se nós conseguíssemos olhar com a visão do nosso Salvador, que enxerga por dentro e por fora. Como nós estamos podres, bichados, cheios de pecados. Aqui em Efésios 2:1 diz: inúmeras almas são encontradas mortas em delitos e pecado. Pense se a nossa carne, amados, fosse moldado de acordo com o nosso espírito. Aonde que eu estou aqui, Jean? Ali na sua casa, na congregação, seria transformado num hospital. Porque se nós nos víssemos da maneira que nós realmente somos interiores, os nossos companheiros, se eles nos vissem, ele fugiria, e nós mesmos fugiríamos de nós mesmos. O quanto que nós somos pecadores, o quanto de pecados que
nós temos, quantas coisas que nós pecamos, né? Até por pensamentos, né, amados? E então imagina essa cena, nós imaginando essa cena, né? Ali, um monte, todos ali mortos vivos sentados, porque muitas vezes o que nós olhamos exteriormente não é o que nós estamos sentindo. E é isso que às vezes nos abate, aquela grande tristeza da alma, né? Mas saindo desse contexto que a gente imaginou, meus amados, nós vamos entrar num pensamento consolador agora. Jesus, amados, Jesus está entre nós, Jesus está entre os enfermos, Jesus está entre os mortos-vivos, Jesus está ali com a sua profunda misericórdia sobre todos nós. E entrando naquele sábado, amados, naquela sinagoga, aquela mulher, vocês pensem comigo, aquela mulher encurvada, enferma, a menos observada, porque até pela enfermidade dela, a estatura dela era menor. Ninguém estava notando ela. Ninguém poderia notar ela. Mas, amados, eu quero falar agora algo que assim o meu coração não se aguenta de falar aqui para vocês. Jesus sempre ocupa um lugar de posição onde ele consegue enxergar os encurvados e os aflitos. E ele tem os olhos de amor. E naquele dia, os olhos de amor e de compaixão e de misericórdia estavam sobre aquela mulher. A menos vista, porque Jesus, ele tem um olhar bem diferente do homem. Aquele homem que julga, aquele homem que condena. Jesus não, Jesus ele tem um olhar para os enfermos, para os necessitados, para os excluídos, para os desamparados, para aqueles que têm feridas que não são curadas. Então Deus vê com um olhar que não é o mesmo olhar do que os homens. E naquele dia e naquele sábado, ele quebrou mais uma vez protocolos no meio daqueles religiosos. Mais uma vez. Aonde várias vezes, amados, ora, quantas vezes Jesus quebrou o protocolo, mostrando que o amor é superior a qualquer religiosidade, a qualquer preconceito, a qualquer denominação, a qualquer coisa. O amor de Deus é superior. Jesus quebrou protocolos nesse sábado. Jesus quebrou protocolos com aquela mulher que derrubou ali o perfume nos seus pés. Deus derrubou protocolos com Débora. Eu preciso falar de Débora aqui com vocês. Com Maria Madalena, onde que ele apareceu, que foi primeiro para ela, quebrando protocolos, onde há essa discriminação de mulheres, que mulher não pode isso, que mulher não pode passar palavra, que mulher não pode falar, que mulher não sei o que mulher não pode... Nós somos ministras do Evangelho de Cristo aqui na Terra, tanto homens quanto mulheres. Nós somos ministros e ministras, nós somos servos de Jesus aqui na Terra. Então, amados, mais uma vez, Deus deu um auê lá dentro dessa sinagoga e os olhos dele se encheu. Ele olhou diretamente naquela mulher, porque você é escolhido. Ele te enxerga. Ele te olha. Você não é um excluído. Os olhos dele estão sobre você.
ali, você que está aqui, você que está na sua casa, você que está na sua congregação, aonde quer que você vai assistir esse vídeo, você é o escolhido de Jesus. Ele não te esqueceu. Ele quer estar ali entre vocês. Ele te levantará. Hoje Jesus vai poder fazer a obra que ele fez há 1800 anos atrás, antes de Cristo. Hoje ele pode fazer essa obra e ele pode te libertar e ele pode te levantar hoje, amados. É hoje, é agora que ele pode estar fazendo essa obra de amor. Então, o primeiro ponto que eu tenho que colocar aqui para vocês hoje é o encurvamento do aflito. Há 18 anos, a visão daquela mulher, ela se resumia à poeira e ao túmulo, à morte. Mas eu tenho que estar falando uma coisa aqui para vocês hoje, que eu não posso deixar de falar, que eu gostaria muito de reter a língua de muitos que dizem que são conselheiros, mas são verdadeiros atormentadores. Por quê? Eu escuto gente dizendo assim, ó, gente estudada, pessoas estudadas nos dias de hoje dizendo, cometeu suicídio, foi uma escolha dele. Ele escolheu isso. Não podemos fazer nada, ele escolheu o suicídio. Quem em sã consciência, em juízo perfeito, escolheria se suicidar? Morrer quem? Ou diz assim, ela não tem força de vontade, ela não sai dessa depressão porque ela não tem força de vontade. Se ela no mínimo tivesse uma forcinha de vontade, ela conseguia. Mas eu tenho que falar desse segundo ponto, que é a escravidão de Satanás. E nessa escravidão, diz assim, ó, quando Satanás aprisiona uma alma, é como um homem quando que ele aprisiona um boi ou um jumento. Ele não consegue se desamarrar, se libertar por si próprio, amadas. Ele precisa de ajuda. Então a mulher, amados, naquele dia, mesmo naquele estado de enfermidade, ela foi para aquela sinagoga. Ela não deu uma desculpa, eu não vou no culto porque hoje está quente. Hoje tá frio, como nós damos. Hoje eu tô com dor de barriga, hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje não sei o que. É o que aqui a gente costuma muitas vezes dizer para não ir no culto no domingo. Ela não. Mesmo arcada, daquela maneira que ela estava, quase se arrastando pelo chão, ela estava lá orando, né? Como Ana e muitas fizeram, né? Então, amados, Deus, Ele quer te alcançar hoje, mas você tem que dar o primeiro passo, como essa mulher fez. Ela foi, ela não desistiu, ela orou, porque o grande dia dela iria chegar. E é aqui que eu preciso colocar esse terceiro ponto aqui para vocês. Ai, gente, essa parte aqui, o libertador em ação. Gente, é ali quando que você dá o primeiro passo que entra o libertador em ação. Ele viu com os seus olhos de amor. Lá dentro, ele estava olhando para cada coração que estava lá dentro daquela sinagoga. Ele olhou e chamou para si. Amados, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o teu nome. Ele declara em Isaías 43, primeiro: chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu é propriedade dele. Ele te chama, ele te conhece. O teu chamado é pessoal, inconfundível, não existe outro, você é único. E agora vocês imaginem a cena dela indo pelo corredor, porque as mulheres não podiam ficar na sinagoga, mas elas tinham que ficar num lado à parte, porque a maior parte que estava lá nessa sinagoga era os homens, os religiosos. Imagine a cena daquela mulher encurvada, eu estou imaginando agora,
passando pelo corredor, ali encurvada, do jeito que ela está, porque Jesus chamou ela do jeito que ela está. Deus nos quer do jeito que nós estamos. Do jeito que você está hoje, você pode ir para Jesus. Podre, com pecado, bichado, triste, com a alma ferida, com traumas profundos, Ele te quer da maneira que você está. Você não precisa esperar nenhum tempo para você dar esse passo. E ela chegou até Jesus. E Jesus, o grande libertador dessa mulher, disse, Ele colocou, e Ele colocará hoje a mão em cima de você, e disse para aquela mulher, mulher, hoje você está livre da tua enfermidade. Aleluia, aleluia, Jean. E aquela mulher que há 18 anos estava enferma, ela se levantou imediatamente, amados, depois de 18 anos, ela se levantou naquele dia, com aquela obra de amor de Jesus, ela se levantou, se endireitou e deu glórias a Deus. Olha, amado, vocês virem uma obra maior de amor do que Jesus fez naquele dia que era proibido fazer qualquer coisa. O que falta, meus amados, o que falta para vocês glorificar a Deus hoje por tudo que Ele já fez na vida de vocês e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer? O que falta para a gente poder ter essa gratidão a Deus pelo simples fato de que nós somos filhos dele? Eu digo agora aqui, filho pródigo, você que está longe do Pai, volta para os braços do Pai. Ele está te esperando, Ele quer colocar o anel no teu dedo e Ele quer colocar vestes novas em você. Volta para o Pai. Volta para Ele, porque Ele está te esperando para fazer a grande obra. E o quinto e último ponto, que eu não posso deixar de falar para concluir, nós podemos esperar no Senhor hoje o que Ele fez há 1800 anos atrás ou mais, e Ele pode fazer o que Ele fez lá naquele dia, hoje, aqui, na época que nós estamos? Pode, amados. Hoje Ele pode fazer essa libertação, não importa quantos anos você esteja aprisionado, não importa se é 30, se é 40, se é 5 anos, se é 1 ano, se é 1 mês, Ele pode fazer o que Ele fez, porque as promessas de Cristo duram para sempre. O amor de Cristo dura para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E agora Ele vai explicar o motivo. Por que Ele libertou aquela mulher? Ele vai explicar agora para essa congregação religiosa daquele dia. E explicando hoje, nesse contexto atual hoje. Jesus, qual foi o primeiro motivo para Deus ter libertado essa mulher? Primeiramente por um motivo humanitário. E Ele falou para aqueles homens daquela sinagoga, para aqueles religiosos que estavam lá naquela sinagoga naquele dia. Se vocês têm, olha só, gente, não precisa estudar teologia para falar o que Jesus falou. Você não precisa ser um teólogo para falar o exemplo simples que Jesus colocou ali naquela sinagoga, naquele sábado. Se vocês têm um boi ou um jumento e amarrado e ele está com sede ou com fome, vocês deixariam esse boi ou esse jumento morrer de sede sem desamarrar ou lhe dar água? Ele perguntou para toda aquela sinagoga. Vocês deixariam o animal morrer de fome ou de sede
sem libertar ele e sem lhe dar alimento e sem dar água, vocês deixariam ele morrer? Olha o que Jesus perguntou, né? Então, amados, vocês não acham que esse argumento nos leva a crer que Jesus ajuda os sofredores? Jesus liberta qualquer pessoa que vem até ele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu endireitarei os seus caminhos e as suas veredas. E eu quero falar agora para vocês. Ele não esqueceu de você. Ele lembra de você. O seu amor se move para libertá-lo. E ele comprou com o seu sangue. O seu Pai deu a Jesus. Nós. Ele o ama com tanto amor que ele pode te libertar hoje se você querer. Hoje, em nome de Jesus, eu creio que eu serei instrumento dele para que você se liberte do que hoje, da tua enfermidade, do que te atormenta, de todas as feridas, de todos os teus traumas. Pai, hoje ele está fazendo aqui uma obra de amor, de grande amor, a todas as pessoas que estão aqui, estão me ouvindo, estão em casa, estão na sinagoga, estão em qualquer lugar. Agora veja bem, você é prioridade dele. Você acha que ele não te libertaria, filho amado? Se ele percorre montanhas e vales para achar a ovelha perdida, filho, filha, você acha que ele não te libertaria? Você acha? Ele não libertaria a filha cativa? Amados, ele, em nome de Jesus, hoje, está fazendo aqui uma grande obra de amor. Uma grande obra de amor. Eu creio que em nome de Jesus, hoje haverá testemunho que possa vir aqui nesse programa, nesse lugar abençoado aqui, falar o que Deus fez após estarem ouvindo essa palavra. Eu creio que ele fará hoje, fará amanhã e fará sempre, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele te libertará. Encerramos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ficar ali com o teu grande amor, que as nossas casas sejam abençoadas pelo seu grande amor e que a gente possa ter esse final de semana ali abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?